Olá, ouvintes do Mundo e a Música. Este é um programa sobre a música terrana, né? A música do Texas, mais especificamente a música do sul do Texas. Mas antes de começar o programa, né, eu gostaria de dizer, né, que como é difícil, né, você gravar um vídeo no YouTube, você precisa pentear o cabelo, né? E eu pensei, eu tô com a minha camisa do King Crimson com um solzinho desgastado, vou mudar essa camiseta? Não, eu não vou mudar esta camiseta. Mas enfim, continuamos com o programa após a vinheta. Vocês estão assistindo ao Mundo e a Música, o livro que Borges deveria ter escrito. Mas pois então, amigos, a gente vai falar, eu vou falar da música terrana, né, da música do Texas, e a ideia surgiu, na verdade, quando eu falei no programa passado sobre a música do Tapaeta Letúria, né, aquele grupo basco, né, do País Basco, que eles tocam a gaita, o acordeão, né, acordeão de botões, né, acordeão diatônico de botões, né. E eles têm naquele disco uma música do Flaco Jiménez, e o Flaco Jiménez é o grande acordeonista de botão da música de conjunto texano. Então a gente vai falar hoje da música de conjunto, né, e da música do Texas como um todo, né. A primeira coisa, né, a gente fala de música do Texas, né, tem diversas faces pra música do Texas, né. Aí, reiterando, né, eu sempre falo terrano, aqui, né, Tegano, né, esse J soando como é no espanhol, né, terrano, porque como os hispanófonos, né, hispanófonos, né, do Texas chamam o gentílico de texano, né, então texano, terrano, ali, né. Então a música terrana, né, ela tem diversas faces, né. Uma dessas faces é a música que a gente vai tratar aqui um pouquinho mais de profundidade, que é a música de conjunto, né. O outro é o rock, né, terrano, né, de artistas como Fred Fender, né. Eu vou mostrar aqui o Fred Fender. Eh, ele tá aqui, ele tá aqui. E do rock, terrano, texano também tem um outro grande artista que é o Doug Sen, né, do Sir Douglas Quintet, né. E a gente tem também o Ogmire, né. O Ogmire é um grande, tecladista que tocou inclusive com o Tom Waits mais tarde, né. A gente vai falar do Texas Tornadoes, né, mas é isso, né, então tem o rock, né, tem a música de conjunto e tem também o Texan Swing, né, que é uma mistura das big bands, né, com a música mexicana, né. E aí a gente tem o Bob Wills, né, que é o grande, nome e tal, e as Lipa The Wheel, né, o grupo, né. Inclusive eu vi, né, que eu gosto de ver vídeos, né, antes de dormir ou acordar, dos colecionadores de discos no Brasil, eu vi o vídeo, né, do Carlos Gobato, né, no programa dele, né, no It's Only Rock and Roll, e ele achou num sebo de São Paulo um disco do As Lipa The Wheel. Inclusive ele falou, é música country, né? Sim, é música do interior americano. Mas é isso, né? O As Lipa The Wheel é Texan Swing, né? É uma mistura de música mexicana com o swing e também a música country, né? Então ele tem razão, eu achei curiosíssimo que em São Paulo a gente pode encontrar o As Lipa The Wheel, né? Mas, enfim, né? Devido, né, ao uso do acordeão, como eu disse, da música basca, né, eu queria falar hoje sobre a música dos conjuntos, né. Inclusive eu estava ouvindo esse disco aqui, ó, né, Conjuntos, né, Conjuntos Border Music, né, que é uma compilação, né, de músicas dessa tradição do conjunto. Essa tradição do conjunto, ela remete bastante à música do norte do México, né, do México, né. Remete bastante à música do norte do México, se alguém já ouviu, né, grupos como Los Tigres del Norte, né, e eles usam uma gaita, né, o acordeão, né, de botões, né, também no norte do México, né. Então tem um diálogo grande com essa, né, com a tradição do norte do México, com a música nortenha, né, por isso, nortenha, né, do norte do México, né, que vai, fazer a fronteira com o Texas, né. E aí, claro, né, tem essa questão das músicas do tráfico de drogas, etcétera, né. Essa, falar sobre isso, né, inclusive aqui nesse disco tem algumas músicas que dizem, né, da dificuldade e tal, dessa vida louca, né. De fato, né, mas evidentemente que a música não pode ser, né, inclusive
hoje, né, nos nos tempos de Trump, né, a gente não pode resumir a música de conjunto a isso, inclusive tem festivais anuais, né, da música de conjunto no Texas hoje, né, tem rádios que tocam, né, a música, de conjunto, né, e as rádios falam em espanhol, né, todo ano, e sobretudo na cidade de San Antonio, né, no sul do Texas, ali em San Antonio, onde tem o grande time de basquetebol, né, com Victor Wembanyama, né, eu gosto de NBA, eu adoro basquete também. Mas, não, é isso, e dessa tradição, né, da música de conjunto em San Antonio, no Texas, né, eu acho que dá pra dizer que o nome essencial é este garoto aqui, ó. Esse aqui, já mencionado, né? O Flaco Jiménez, né? O Flaquito Jiménez, esse acordeonista. E vocês, inclusive, podem ver melhor, né? Qual é a espécie de acordeão que ele toca, né? Olhando, né? E esse grupo, né? O Texas Tornadoes, é um grande Dream Team, né? Já que a gente tá falando de basquetebol, né? É um grande Dream Team da música do Texas, né? Porque ele tem, como já disse, né? O pessoal do rock, né? Rock terrano, né, o Doug Sam e o Freddie Fender, né, e o Augie, né, que tocou com Tom Waits, que no último disco, Tom Waits, Bad As Me, né, o Augie Marius toca lá, e aí você adiciona o grande nome da música de conjunto de salão mesmo, né, não o cara do rock, mas o cara do trad, né, da música de conjunto que é o Flaco Jiménez, né. E esse diz e o Texas Tornadoes foi um grupo que foi formado ali no final dos anos 90, né? Esses músicos já eram consagrados, né? Todos eles, desde a década de 70, né? Inclusive o Fred Fender, né? Aqui no Canadá eu cheguei, né, a encontrar discos do Fred Fender bem frequentemente, assim, nos brechós, tá? Inclusive no brechó que eu trabalho, eu já vendi um disco do Fred Fender, né? E o Texas Tornadoes, eles lançaram 3, 4 discos, se eu não me engano, 4 discos com o Doug Sam, né? E depois da morte, né, do Doug Sam, eles lançaram um outro disco com o filho, né, do Doug Sam, que continua essa tradição. Mas uma música, né, que vem nessa tradição do conjunto, né? E a banda, né? A questão do conjunto é baixo, bateria, né, e acordeão, né? E voz, claro, né, mas é isso, né, e sobretudo polcas, tal, né, 2/4 tal. E é uma música que é bem uplifting, né, que é bem, pra cima, pra gente ouvir quando tá triste e tal, e sorrir. Pelo menos pra mim sempre foi assim, né. Eu sempre ouvi, né, o Texas Tornadoes, o Esteban Jordan, né, S Steve Jordan, né, que é um outro acordeonista gigante ali na tradição, texana, quando eu estava meio, pra baixo, né, pra dar um up na vida, né. Então é interessante essa tradição, né, não foi um vídeo para explorar, profundamente, mas um vídeo introdutório, né, para vocês darem uma olhada, inclusive no links aqui da descrição, né, vou colocar tanto links para o disco, né, ou para a banda, né, Texas Tornadoes, para vocês ouvirem, quanto, por exemplo, o link do Terrano Nation, né, eh, que é um grupo, né, que promove a música terrana, sobretudo a música terrana de conjunto, né, até hoje. Tem um festival anual, né, todo maio em San Antônio tem um festival de conjunto, né. E é curioso, porque os grupos modernos, por mais que a imagem tenha sido adaptada, né, a música continua a música terrana, né, acordeão, baixo, bateria, né, eh e cantando, né, claro que com as questões modernas, com as preocupações modernas, né, mas continua muito interessante, né. Então eu vou deixar, né, um link, do Terrano Nation aqui no YouTube, o link, né, para o canal deles, e vocês podem ver como a música de conjunto soa hoje também, né. E se possível, né, se eu ainda encontrar, porque eu me lembro de passar um dia ouvindo uma rádio de San Antônio, né, ouvindo eles falarem espanhol, tal. Se possível, vou deixar o link dessa rádio para vocês ouvirem também. Tá bom? Uma recomendação, é grande do nosso canal. Ouçam a música do Texas, né? E, enfim, olhem, né, as ambivalências, né, da cultura americana, que é muito mais do que Trump, né? Então ficamos por aqui, um grande abraço.